Hoje vamos ver o prometido versus realizado da Klabin. Como ela avaliou seu ambiente de negócios e também os principais fatores de compra e de venda da ação. Tudo isso, junto com seu preço justo segundo o Graham. O EBITDA ajustado alcançou 2,052 bilhões de reais no segundo trimestre, um aumento de 53% em relação ao segundo trimestre de 2023 e de 24% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Além disso, a margem EBITDA ajustada expandiu para 41%, representando um aumento de 10 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023. Outra promessa cumprida foi aumentar o volume de produção e de vendas em todos os segmentos. O volume total de produção foi de 1,091 milhão de toneladas, um aumento de 25% em relação ao segundo trimestre de 2023. O volume de vendas totalizou 995 mil toneladas, um crescimento de 16% comparado ao ano anterior. Além disso, conforme prometido, a Klabin iniciou as operações da nova unidade de papelão ondulado em Piracicaba com uma capacidade produtiva de 240 mil toneladas por ano. Outra promessa cumprida foi reduzir o custo caixa total por tonelada. Neste segundo trimestre, ele teve uma queda de 11% em comparação com o segundo trimestre de 2023. Além disso, a promessa de continuar com os projetos de expansão e manutenção, incluindo o projeto Puma II, foi cumprida. Foram investidos 1,783 bilhões de reais em operações e projetos de expansão, com destaque para a continuidade operacional e projetos especiais. Por fim, a Klabin também conseguiu manter a alavancagem dentro dos parâmetros da sua política de endividamento financeiro. Sua dívida líquida por EBITDA ajustado foi de 3,2 vezes, mantendo-se dentro dos parâmetros estabelecidos. Uma promessa não cumprida foi a reativação das máquinas de reciclado. Apesar da reativação das máquinas de papel MP1 em Monte Alegre e da MP17 em Goiânia, as máquinas de reciclado MP29 e MP30 continuam paradas devido a condições de mercado desfavoráveis. Outra promessa não cumprida foi o aumento do volume de vendas de sacos industriais. O volume diminuiu 2% em relação ao segundo trimestre de 2023 e 9% no acumulado do ano, devido a problemas logísticos e alterações no mix de vendas. Foi prometido também manter ou aumentar o lucro líquido. Porém, o lucro líquido caiu 31% em relação ao trimestre anterior, impactado por maiores despesas financeiras e variações cambiais. A demanda global por celulose permaneceu robusta. Observou-se um aumento de preços em todas as regiões, com destaque para a Europa e China, onde houve elevação nos preços de 21% e 9% respectivamente, em comparação com o trimestre anterior. Além disso, a resiliência do mercado de papel-cartão continuou, com um aumento de 26% no volume de vendas em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pelo ramp-up da MP28 e pela crescente demanda por embalagens sustentáveis. Outra boa notícia foi a demanda por containerboard, que apresentou melhora significativa, com um aumento de 44% nas vendas em relação ao segundo trimestre de 2023. Esse crescimento foi atribuído ao ramp-up das máquinas MP27 e MP28, além de um aumento nas exportações. Porém, problemas logísticos, especialmente nas operações de contêineres nos portos do sul e sudeste do Brasil, impactaram parcialmente os resultados da companhia. Esses problemas causaram atrasos na implementação de reajustes de preços e afetaram a entrega de produtos. Mas a valorização do dólar frente ao real ajudou a compensar os desafios logísticos da Klabin, beneficiando suas exportações, ao gerar aumentos de receita em alguns segmentos. Resumindo os principais movimentos da empresa no quarter, como primeiro destaque foi o início das operações da nova unidade de papelão ondulado em Piracicaba com capacidade de 240 mil toneladas anuais, aumentando a produção total para 1,091 milhão de toneladas, 25% superior ao segundo trimestre de 2023, com destaque para celulose e papel-cartão. Isso aconteceu junto com a redução dos custos.
Como dito anteriormente, a Klabin reduziu o custo caixa total para R$ 2.890 por tonelada, uma queda de 11% comparado ao segundo trimestre do ano anterior, impulsionada pela maior diluição dos custos fixos e da otimização dos processos. Como principal fator de compra, temos a expansão do EBITDA e da margem EBITDA. A Klabin apresentou um aumento de 53% no EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, alcançando R$ 2,052 bilhões e com uma margem EBITDA de 41%, refletindo uma expansão de 10 pontos percentuais. Este crescimento robusto demonstra a eficiência operacional e a capacidade da empresa de gerar resultados sólidos em um cenário desafiador. Já o principal motivo para não comprar suas ações é a redução significativa da margem bruta consolidada, que caiu 2,9 pontos percentuais em comparação ao ano anterior. Essa queda se deve a custos logísticos adicionais devido a dificuldades de abastecimento, patamares elevados de câmbio e custos iniciais elevados dos novos portfólios. A compressão nas margens reflete desafios operacionais e econômicos que podem impactar negativamente sua lucratividade no curto prazo. Para chegar ao preço de R$ 2,98 utilizamos os seguintes dados financeiros. Número total de ações, em 10,2 bilhões. Patrimônio líquido, em 27,3 bilhões de reais. Lucro líquido dos últimos 12 meses, em 2,35 bilhões de reais. Com uma taxa de crescimento de 14,23%. O cálculo mostra que as ações estão 32,84% acima do que Graham acharia justo pagar por elas. Todo o conteúdo foi gerado por inteligência artificial. Acompanhe como as empresas estão utilizando IA nos seus negócios, e também como ela pode ajudar você a investir melhor. Se gostou do vídeo, se inscreva e compartilhe.